Shalom, queridos, graça e a paz do nosso Deus, mais um encontro com a palavra do Senhor aqui no canal Frutificai. Queridos, hoje eu quero trazer mais um tema para você, especial para edificar a sua vida e trazer com certeza abundância de paz. Para que a gente possa falar desse novo tema de hoje, eu gostaria de falar que eu trouxe esse tema exatamente porque há algo muito especial a falar sobre o batismo nas águas. O batismo, ele foi porventura criado pelos cristãos ou ele já existia? Com certeza teremos muitas respostas aqui, até porque a palavra no hebraico que fala sobre o batismo quer dizer mergulhar e imersão. Essa prática, querido, de purificação era realizado por imersão. A gente vai entender melhor, principalmente o batismo na ótica dos judeus e o batismo de João Batista. O João que na verdade veio abrir para nós o que hoje é praticado nos dias de hoje. Mas vamos entender isso de forma bem exaustiva. Eu gostaria da sua paciência, porque serão muitas passagens que iremos falar, mas todas elas irão ser edificantes e vão com certeza trazer o conhecimento para você. Nosso tema de hoje é: qual o significado do batismo nas águas? Nosso texto base se encontra em Marcos, no seu capítulo 1, nos seus versos 4 e 5. Dito isso, querido, eu gostaria de convocar você que tem com certeza um amor especial pela palavra do Senhor. Você que tem aquela vontade de aprender e até mesmo gosta de ouvir. Se você tem esse perfil, esse canal foi feito exatamente para você. Por isso eu peço que você se inscreva. Não deixe de se inscrever, queridos, porque o nosso objetivo é exatamente chegar naquelas pessoas que às vezes têm esse mesmo desejo, mas não tem oportunidade. Porque o YouTube, ele só envia se a gente tiver bastante visibilidade nos nossos vídeos. Então, quanto mais as pessoas se inscreverem, clicarem, compartilharem, ele vai distribuindo. E é assim que eu quero que o Evangelho cresça naqueles lares que não conhecem a palavra do Senhor. Dito isso, vamos ler o que diz a palavra de Deus, que diz: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Bom, queridos, eu gostaria de dividir essa exposição em duas partes. No primeiro momento, eu quero que você conheça qual o significado do batismo para os judeus. Só que eu não vou falar do ritual de purificação qualquer, eu vou falar do ritual que é feito por imersão, que é o Tevilá. Bom, queridos, nesse ritual, como já dissemos, ele ocorre por imersão, não é por aspersão. Inclusive, não vou me ater aqui a falar sobre qual é o batismo correto, se é por imersão ou aspersão, porque não é o objetivo. Mas eu vou dizer aqui exatamente como acontecia. O Tevilá, queridos, como eu já disse, ele é realizado pelos judeus. E ele é um processo de conversão. Exatamente aquela pessoa que não é judeu, mas que queria se tornar um judeu, ele queria fazer parte, queria ser um membro da comunidade. Então, para que isso acontecesse, um dos requisitos muito principal era você participar do Tevilá. Então você tinha que ser imergido. Agora veja bem, um ponto muito importante sobre o Tevilá é que ele é uma purificação espiritual. É uma renovação do compromisso com os ensinamentos e práticas do judaísmo. Mas isso quer dizer que já era judeu uma vez que participasse do Tevilá? Não. Ele tinha ainda a circuncisão. E para dizer um pouco mais aprofundado sobre o assunto, para ele chegar até o Tevilá, para ele chegar até o momento de imergir, para subir numa mudança de status, e é o que nós vamos falar aqui para poder esclarecer para você qual era o significado do batismo para o judeu, é muito importante
nós entendermos essa parte, porque o que nós podemos dizer aqui, o batismo nas águas, o Tevilá, que é dos judeus, ele é o quê? Uma modificação de status, para assumir o quê? Uma nova identidade e ser um judeu. Mas isso requeria de você algum tipo de arrependimento. Ali você tinha um interesse, a vontade de ser um judeu. Você se identificou com aquela religião. Você quer fazer parte e imergir sobre as águas era uma parte que você tinha que fazer. Mas, queridos, então vamos lá. Na Bíblia, existia então algum versículo que fala sobre o batismo judeu, desse que nós estamos citando, e que poderia nos dar como exemplo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, no seu capítulo 29, verso 4. Vejamos o que diz. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. O Talmud, queridos, explica que Arão, ele tinha ali o rito de purificação e de modificação e mudança de status através da imersão nas águas. Por que isso acontecia? Porque houve essa mudança de status. Porque vejamos que Arão ele era um homem comum. Mas para que ele exercesse o sacerdócio, havia ali uma purificação, uma mudança de status para que ele exercesse o sacerdócio e ali colocasse as vestes sacerdotais. Então, eles realmente lavavam-se com as águas. É muito interessante essa parte. Principalmente porque nós falamos um tópico muito importante sobre o batismo, que é a palavra conversão. Fique bem ligado, queridos, porque nós temos uma palavra muito especial e bônus no final. Essa palavra ela vai ser a que vai desencadear o seu conhecimento. Você vai ficar impressionado sobre essa última palavra e o último versículo que leremos aqui. Agora, grave na sua mente, conversão. Eles consideram então essa mudança de status e, como nós falamos aqui sobre o Tevilá, um outro ponto importante que os judeus eles faziam também menção era que quando ele subia como um judeu, ele era considerado ou ele era comparado a um recém-nascido, o que acaba nos remetendo àquela passagem entre o Eterno e Nicodemos, quando eles estão conversando. Vamos ler essa passagem que o Eterno fala com Nicodemos, que se encontra em João, no seu capítulo 3, verso 3, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E vejamos, queridos, que Nicodemos, ele não entende o significado, apesar de ele já ter em mente que o Tevilá, ele era praticamente uma mudança de status, quando a pessoa emergia e ali ele era comparado como um recém-nascido, mas nesse momento, quando ele fala sobre o reino de Deus com o Eterno, ele não entende porque o Senhor está comparando sobre um nascer de novo. Agora vejamos o que fala em João, no seu capítulo 3, verso 5. Nicodemos não entende, e Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, queridos, veja que Jesus estava fazendo menção sobre os dois batismos, o da água e do Espírito. E ele não estava conseguindo entender antes o que era. Então Jesus explica. Isso é muito importante, queridos. O que mostrar ali o Eterno para Nicodemos é que ele tinha que sepultar o velho homem com o batismo. Sendo aqui diferente que uma mudança de status. Ele tinha que todas as práticas que existiam na sua vida tinham que morrer. Um ponto importante que eu quero dizer para você é que o Tevilá, ele acontecia no mikveh. Uma pessoa poderia se tornar um judeu sem ser imergida no mikveh? Não.
E mikveh, o que é, queridos? São tanques, queridos. Tanques, exatamente isso. Eram tanques e que tem regras específicas, eu vou dizer somente duas, mas tem várias, você pode pesquisar, que uma delas ela tem que estar na terra, ela não pode estar no alto, ela teria que ser um tanque onde estivesse ligado à terra, ela teria que ter água corrente e teria que também ter captação da água natural, de repente, da chuva. Então, o mikveh, ele teria que ser assim, ele não poderia ser coberto. Bom, queridos, eu acho muito importante falar sobre essas particularidades para você entender. Até aqui, você consegue compreender porque nós vamos falar sobre o batismo de João. E por que é importante falar sobre o batismo ou o tevilá dos judeus? Exatamente porque João Batista ele não inventou o batismo. Mas existe uma diferença entre o batismo cristão e o tevilá. E vamos falar sobre isso exatamente para que a gente possa esclarecer o significado importante do batismo para nós que estamos ali mudando a nossa vida, nos arrependendo dos pecados e ali renascendo para Cristo. Mas veja bem, falemos agora de João Batista. Veja que ele pregava o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele realizava imersões nas águas do Jordão, chamando as pessoas para o arrependimento e a preparação para a vinda do Messias. Essa prática do batismo de arrependimento pode ter sido influenciada pelos rituais de purificação e imersão dos essênios. Eu não sei se vocês sabem, mas há sim uma corrente que defende que João Batista ele teve um contato muito próximo com os essênios que possuíam uma prática muito constante de purificação, entendendo que eles estavam vivendo o último século de vida. Eles estavam vivendo os últimos momentos, então eles se purificavam constantemente. E eles possuíam tanques, o mikveh, e eles se purificavam direto. Não vou entrar nesse detalhe, mas há aqui uma corrente que diz que tudo isso, até mesmo como ele fez o batismo, era sim uma influência dos essênios. Agora veja bem, aqui nós estamos falando que João Batista ele não se utilizou de um tanque, mas sim do Rio Jordão. Por quê? Porque atendia às regras do mikveh. Por quê? Eram águas correntes, águas que poderiam ser captadas e era praticamente natural. Então assim, não havia nada que estivesse quebrando a regra ou até quebrando a forma como deveria ser praticado. Tanto que, mais uma vez, nós falamos sobre a imersão. E eu quero só deixar bem claro para os amados que, apesar dessa corrente dizer isso, na Bíblia ela não mostra, não temos aqui um relato bíblico, temos um relato extra-bíblico sobre essa influência dos essênios a respeito de João Batista. Mas na Bíblia não encontramos nenhuma passagem que faça nenhum tipo de correlação a respeito dessa afirmação. Bom, queridos, dito isso, eu quero aqui parar um pouquinho, porque a gente agora vai entrar profundamente sobre os significados associados ao batismo cristão, mas eu não posso deixar aqui de convidar você, que com certeza entrou nesse vídeo, está degustando da palavra de Deus, está aqui se deliciando sobre as Escrituras. Não deixe de inscrever-se, querido, e ajude esse canal a levar o Evangelho a pessoas que não conhecem e até aquelas pessoas que hoje se encontram fracas porque não estão conseguindo se alimentar da palavra de Deus. Compartilhe, queridos. Ajude-nos a sermos mais assertivos a levar o Evangelho. Falemos então sobre esses significados associados ao batismo cristão, queridos. É o batismo que está até hoje conosco. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o batismo ele é visto como uma representação simbólica da morte de Cristo e da sua ressurreição. Isso também simboliza, queridos, o abandono do velho modo de vida. Ao emergir da água, o batizado é identificado com a ressurreição de Cristo, significando a nova vida em comunhão
com Deus. Veja sua Bíblia em Romanos, no seu capítulo 6, versos 2 e 3, que diz: de nenhum modo, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Veja que aqui ele fala diretamente sobre o batismo ser sim um símbolo também da morte de Cristo, o resultado da morte de Cristo e o que acontece em nossas vidas. Em segundo ponto, queridos, o batismo ele é perdão dos pecados. Ao receber o batismo, a pessoa é considerada purificada, queridos, do pecado original e de todos os pecados que foram praticados anteriormente. É um ato de reconciliação com o Eterno. Vejamos o que diz em Atos, no seu capítulo 19, verso 4. Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Ou seja, queridos, veja que aqui já está dizendo, ele já estava falando para poder todos crescem em Cristo, uma vez que ele era a pessoa que estava preparando o caminho do Messias. Para quê? Com a finalidade que as pessoas se reconciliassem através do batismo, batizando para que eles crescem e se reconciliassem com o Eterno. Em terceiro ponto, o batismo ele também simboliza o novo nascimento. O batismo é considerado um momento de um novo nascimento espiritual. Leamos então, queridos, Romanos, no seu capítulo 6, verso 4, que diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Bom, queridos, veja que mais uma vez ele vai falar sobre o batismo na morte de quem? De Cristo, que depois foi ressuscitado e que houve o que? Para nós, trouxe novidade de vida. Você, ao ser batizado, você é uma nova pessoa. Quarto ponto, queridos, a incorporação ou iniciação na comunidade cristã. O batismo, ele tem esse tipo de ação, de você ter um ato de entrada na comunidade da fé, ser um símbolo de que você está se unindo ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja, que expressa ali o compromisso de viver em comunhão para servir uns aos outros. Vejamos a palavra em Mateus, no seu capítulo 28, versos 19 e 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Bom, amados, veja que mais uma vez nós estamos falando de mais um significado importantíssimo que compreende o batismo cristão. Mas aquela palavra bônus que você disse que você ia então nos falar, chegou o momento. Aguarde agora porque é especial. Anote se você quiser. Se alguma palavra que foi dita você não acompanhou, retorne, porque vai ser muito importante você ver. Bom, queridos, eu tinha falado ali que se alguém tem a vontade de ser um judeu, você tinha que participar do Tevilá. E você tinha que estar no mikvê. Isso daí era obrigatório. Assim como a circuncisão, assim como também o aprendizado intensivo e muito diligente das leis. Isso era obrigatório. Mas agora nós paramos no dilema. Será que, no caso, toda pessoa que foi batizada, será que somente por isso então a pessoa seria salva? Isso daí entra numa mudança de status de salvação? Veja que nós vamos entender isso através da passagem de Marcos, no seu capítulo 16, verso 16, que diz: quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Bom, queridos, veja aqui que a passagem começa dizendo o seguinte: quem crer e for batizado. Por quê? Primeiro você vai crer, é um processo. Primeiro você crê e depois você vai ali fazer o quê? Você vai tornar público a sua fé. Você vai se batizar. Mas a Bíblia diz o seguinte, mas tem um porém. Mas se não crer, aí já não fala do batismo. Mas se você não crer, não será condenado. Tá, mas até aí não está tão claro. Então vamos lá. Veja que nós temos um exemplo na Bíblia claríssimo, que está em Lucas, no seu capítulo 23, versos 42 e 43, que é exatamente o ladrão na cruz. A Bíblia diz, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, queridos, eu tenho certeza que você deve ter parado para pensar várias vezes sobre esse assunto. E aqui nós estamos aplicando porque existem muitos povos, etnias, que podem não ter a oportunidade de se batizar por N situações. Mas isso não vai invalidar se a pessoa crê no Senhor Jesus. Eu não estou aqui abrindo algum tipo de precedente, algum tipo de brecha para dizer, não, a pessoa não tem que se batizar. Não é essa situação. O que eu estou dizendo é que veja que Jesus Cristo, ele viu ali que naquele momento ele creu, que é exatamente o versículo anterior que lemos, em Marcos 16:16. Ele creu. Isso foi o bastante para o mestre dizer que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Então, queridos, o significado do batismo cristão, ele tem por base esses pilares que são totalmente diferentes dos judeus, uma vez que ali, quando eles vão fazer ali a imersão nas águas, eles só querem mesmo a mudança de status. Eu quero ser um judeu, eu quero participar dessa comunidade. Só que além de você, no batismo cristão, você ingressar na comunidade da fé, você ser uma nova criatura em Cristo, ali tem outras partes onde você precisa se arrepender e precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor. Existem aí pilares que são importantíssimos, que diferenciam e que muitas pessoas precisam entender a seriedade que é você participar desse momento. Porque eu quero finalizar esse estudo e essa exposição dizendo que o batismo ele tem que ser precedido de um estudo intensivo. Por quê? Quando a pessoa crê em Jesus, ela tem que ter a convicção de que, de fato, ela está querendo seguir esse caminho. Por quê, meu amado? Porque quando nós lemos ou quando ouvimos uma pessoa e ficamos encantados pela pessoa de Jesus, nós ficamos ali, nós queremos, eu quero participar disso, eu quero fazer parte, eu quero estar com Jesus. Só que estar com Jesus e servir a Jesus andam junto com muitos princípios. Existem também momentos onde você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que aderir um momento de práticas que você antigamente tinha, você tem que deixar, e novas práticas surgirão na sua vida. Então tudo isso tem que ser muito bem baseado no pensamento da pessoa que vai se batizar. Ela não pode ser uma nova criatura sem antes ela venha a entender que tudo aquilo que ela passou no seu estado anterior, ela tem que encerrar. Ela tem que, a partir dali, ela tem que cessar. Guilherme, quer dizer que então tudo, extremamente tudo, eu não vou conseguir então ter uma libertação num processo? Não é isso que eu estou dizendo, mas você tem que estar ciente de todos os compromissos que você vai ter com o Eterno a partir desse momento. Não somente com o Eterno, mas com a comunidade cristã. De servir, de apoiar, de não ser
uma pedra de tropeço e até mesmo um escândalo. Então, queridos, existem muitas coisas que são necessárias serem ditas e compreendidas. Não é somente a pessoa se convencer que gosta de Cristo. Ela tem que se convencer de que ela ama e está disposta a tudo quanto for necessário para servi-lo da melhor forma possível. E é com isso que eu quero que você venha se espelhar e também venha a ser abençoado. Que essa palavra ela venha trazer em você um manancial de bênçãos, que sobre ti venha a mão do Eterno. Amém.